Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Este ano de 2025 nós completamos 10 anos da desencarnação da fundadora do nosso programa, a nossa querida benfeitora doutora Marlene Rossi Severino Nobre. E nós tivemos logo no início do ano homenagens aqui no programa no mês de janeiro, com vídeos, com palestras inéditas que sensibilizaram todos nós. E como já dissemos aqui anteriormente, até a data do próximo congresso Medinesp, que vai acontecer em breve, no mês de junho, na cidade de São Paulo, nós vamos aproveitar sempre o primeiro sábado de cada mês para continuar exibindo vídeos, exibindo palestras, exibindo até mesmo homenagens recebidas pela doutora Marlene, que além de ter sido escritora, palestrante, médium com larga participação na divulgação da nossa doutrina, foi também a fundadora das Associações Médico-Espíritas do Brasil e da AME Internacional também. E para esse primeiro sábado de abril, nós vamos exibir agora uma conversa muito descontraída da doutora Marlene Nobre com amigos e irmãos espíritas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na casa da família Fontana, onde um dos integrantes era diretor da centenária União Espírita Mineira. O ano da gravação foi 2006 e o tema foram as conversas reservadas com o médium e amigo Chico Xavier. Vale a pena conferir. Então, o livro é Crônicas de Além Túmulo, o médium é Francisco Cândido Xavier e o espírito é o irmão X ou Humberto Campos. E a mensagem é a Ordem do Mestre, que foi recebida em 20 de dezembro de 1935, né? E ela vale a pena por inúmeras revelações. A primeira delas está quase logo aqui no começo. Avizinhando-se o Natal, havia também no céu um reboliço de alegrias suaves. Os anjos acendiam estrelas nos cômoros de neblinas douradas e vibravam no ar as harmonias misteriosas que encheram um dia de encantadora suavidade a noite de Belém. Os pastores do paraíso cantavam, e enquanto as harpas divinas tangiam suas cordas sob o esforço caricioso dos zéfiros da imensidade, o Senhor chamou o discípulo bem-amado ao seu trono de jasmins matizado de estrelas. O vidente de Patmos não trazia o estigma da decrepitude, como nos seus últimos dias entre os espórates. Na sua fisionomia pairava aquela mesma candura adolescente que o caracterizava no princípio do apostolado. João, disse-lhe o mestre, lembras-te do meu aparecimento na terra? Recordo-me, Senhor. Foi no ano 749 da Era Romana, apesar da arbitrariedade de Frei Dionísio, que, calculando no século VI da Era Cristã, colocou erradamente o vosso natalício em 754. Quer dizer que a nossa história está atrasada 5 anos.
né? Exato. Então, se hoje nós estamos em 2006, na verdade é 2011. 2011, né? Do calendário, porque houve uma arbitrariedade desse Frei Dionísio que desprezou os 5 primeiros anos. Exato. E só assim a gente vai compreender por que que Herodes foi colocado como morto no século IV antes de Cristo. Como é que pode colocar Herodes morrendo no século IV antes de Cristo, se ele mandou matar as criancinhas para que Jesus não fosse rei dos judeus, né? Então, 5 anos antes está certo, porque 5 anos antes o Herodes mandou matar as criancinhas. Abaixo de 2 anos, né? Abaixo de 2 anos. Exato. E ele morreu no ano 4 antes da era cristã. Quer dizer, que está totalmente errado. Seria 1 ano depois que ele mandou matar Jesus, ou quase 1 ano depois. E aí sim coincide com as descrições dos historiadores, que disseram que foram vários meses, quase 1 ano, que ele, após o nascimento do Cristo, que ele morreu. Né? Foi em abril do ano 750. Então. Um ano à frente aqui, exatamente, isso mesmo. Né, foi 1 ano aqui. Quer dizer, pela história, Herodes não podia ter mandado matar os inocentes, não é? Então, o cálculo aqui do João... Do Dionísio está equivocado. Do Dionísio está equivocado, mas quem levanta a questão de uma maneira completa é o irmão X sobre essa lição. E isso, então, gerou um artigo na Folha Espírita, né? Quer dizer, hoje nós não estamos em 2000, nós estamos em 2005. Quando foi 2000, sim, né? sabe, Hoje nós somos 2006, estamos em 2001. Só assim você encaixa uma porção de coisas da história que não encaixava antes. Mas o Herodes tinha hidrópise, que fala que a perna inchada? Hidropatia. Mas ele, agora a gente tem que ir para o final, né? Então, no final dessa mensagem, que se chama A Ordem do Mestre, que é o capítulo 15, vem o seguinte: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam, ele está se dirigindo ao João, né? Se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado da nossa casa, profligando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que voltaram pelos caminhos ermos das sepulturas retornarão à terra, para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas do meu amor. E desde essa hora memorável, há mais de 50 anos, o Espiritismo veio com as suas lições prestigiosas, felicitar e amparar na terra a todas as criaturas. Mas eu tenho para mim, Fontana, que Chico foi João Batista e não foi João Evangelista. Por quê? Kardec escreve em A Gênese que Elias viria para desdobrar o Consolador. Foi escrito do Kardec, está em A Gênese. Né? Então, ele estava dizendo dele mesmo, Kardec. Porque quem é que trouxe o Consolador? Foi o Kardec. Foi o Kardec. Então, ele diz claramente na Gênese que Elias viria para trazer o Consolador. Ele, portanto, não é um João Evangelista. Tanto assim que tem mensagem do João Evangelista no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, outra coisa, ele diz, ora, se nós sabemos por Jesus que Elias foi, João Batista foi Elias, obviamente o Kardec é o Elias e é o João Batista. Agora, tem um particular interessante
que Chico se referia a João Batista com um certo desprezo em relação não é? Não sei, não sei se vocês viram isso, mas conosco era assim. Ele do João Batista quando ele precisava ter falado tanto, Exatamente. Quando o Chico começava a criticar muito uma pessoa do passado, podia saber que era ele. Era assim. Ele dizia assim, olha... Batista não precisava ter sido degolado, não. Falou várias vezes para nós isso. Que conversou demais, ele falou. E o João Batista não precisava ter sido degolado se ele não tivesse entrado na vida particular de Herodíades, né? E da própria Salomé, né? Ele não precisaria ter sido degolado. Aí ele disse, se ele tivesse calado a boca. Falou. Se ele tivesse... se ele não tivesse entrado na vida particular das pessoas, ele não teria sido degolado. Né? O próprio Kardec, você não há de ver que muitas vezes o Chico dizia, Kardec não podia ter feito aquilo. Não podia ter feito isso. Por exemplo, você quer ver uma coisa nítida e clara que ele falou para nós? É que há uma parte do livro Obras Póstumas em que Kardec faz assim um projeto de divulgação e expansão do Espiritismo. Ele disse que ele não podia ter feito aquilo. Projeto, é? De 1808. Não. Ele disse que Kardec não tinha permissão para fazer isso, que o Espiritismo não podia caminhar em linhas elitistas. Veja você. Quer dizer, a gente ficava assim olhando, porque era uma coisa assim, entendeu? E que pequenas questões do Kardec que ele colocava para a gente, como se dissesse assim, olha, seria melhor não ter tomado esta atitude. Entendeu? Então, em relação ao João Batista e ao Kardec, especialmente ele falou coisas para nós a respeito, né? Além de me contar detalhes da vida particular dele com a Amélie Baudet. Como era a vida deles na intimidade, né? Me contou assim, foi uma... Eu fui à casa do Canuto, né? E eu vi lá, do próprio punho de Kardec, né? Escrito assim, depois que Zéfiro me contou que eu fui Platão, é que eu compreendi a minha missão. Eu leio francês, como você sabe, e eu vi em francês com a letra do Allan Kardec, né? Eu também vi. Pessoas que eu estou obsediada, né? Mas eu li isto com a letra do Kardec na casa do Canuto Abreu, convidada por ele para ir lá. E o seguinte, né? Tá no acervo das cartas do Kardec e que se constituem um acervo histórico da doutrina. É aqui no Museu do Espírito de São Paulo? Não, ele não entregou para o Museu do Espírito de São Paulo. Não, está com o sobrinho dele, o Neto. Eu também vi, eu sou testemunha da senhora. Tá lembrada? Você andou vendo esses papéis antigos, né? Marlene, porque a entidade Rosário havia dito para o Geraldinho que tem coisa do Canuto para ser localizada ainda. Tem, porque tá tudo da como Ilan, né? Lian Duarte. É isso, né? Lian. L-I-A-N. L-I-A-N. É Lian, né? Que é o neto do Canuto, que está com o acervo dele. Então isso. Muito bem, eu li lá assim. Depois que Zéfiro me contou que eu fui Platão, eu compreendi a minha missão. Eu fui para casa com aquilo e eu iria encontrar o Chico na segunda-feira. E eu vi os documentos no sábado, né? E aí foi o lançamento do livro do Chico. E eu cheguei pro Chico e falei assim pro Chico, e eu vi uns documentos do próprio punho do Kardec, e ele dizendo assim, que Zéfiro contou para ele que foi Platão, e ele descobriu então qual era a finalidade da missão dele. Aí Chico falou assim, você viu tudo isso?
Aí eu falei assim, eu vi. Ele falou assim, você já leu o Banquete? Assim pra mim. Aí eu disse, não, Chico, eu já li a República, já li Diálogos, mas não li o Banquete. Até aqui. Então, aí ele falou assim, leia. Assim você vai saber por que Kardec foi Platão. Aí ele falou assim, me leva lá no Canuto. Aí eu falei, tá bom, e eu telefono pra ele, nós vamos lá. E aí telefonei pro Canuto, e aí o Canuto ficou alvoroçadíssimo. Aí fomos com o Chico lá. Ele mostrou tudo, menos essa carta que o Chico queria ver. E porque ficou naquele desespero de conversar com o Chico sobre tudo. Aí eu falei, Chico, você viu a carta que eu vi? Ele falou assim, não, minha filha, não. Eu falei, mas não é possível, te levei lá. Mas o Canuto ficou tão emocionado que perdeu sabe, e o Chico não podia exigir que ele desse a carta. Bom, aí eu fui para casa pensando. Platão não foi casado. Elias não foi casado, né? Quem mais não foi casado? O João Batista não foi casado, né? E o João Lúcio não foi casado. Mas que te acho isso, Kardec ser casado? Eu, pensando. Nem pro Freitas eu não contei o que eu tava pensando. Aí eu falei assim, Chico, não. Eu fui, aí já era o chá. Era outra coisa. Tinha sido o lançamento do livro, aí já era o chá. Aí eu cheguei lá e sentei. Aí Chico ficou sabendo que eu tinha chegado, o meu marido. Aí ele falou assim, chama a Marlene pra vir. Lá no chá, imagina, aquele mundaréu de gente sabe o Rio Branco, Colégio Rio Branco? Em cima tem um enorme, um auditório. Aí ele falou assim, eu falei, Chico, oi, tudo bem e tal? Falou assim, olha, o Kardec não foi verdadeiramente casado com a Amélie. Falei, como? Falou assim, você não sabe que ela é 9 anos mais velha que ele? 9. Eu sei. Então ele não foi casado verdadeiramente. Ela era uma irmã muito querida dele. Eles não tinham vida matrimonial. Né? E eu fiquei assim, completamente passada. Entendeu? Porque eu não havia contado nem para o meu marido. Eu não tinha falado, porque era uma coisa tão íntima, né? E eles todos não terem sido casados, e o Kardec casado, ele falou assim, ele precisava de ter paz e sossego para para cumprir a tarefa dele. Ele precisava de alguém que cuidasse para ele. E a única maneira era essa. Existem evidências da sobrevivência da alma. Como é a relação entre a mente e cérebro? A saúde mental pode sofrer influência espiritual? Esse é um convite para você fazer parte da história do maior evento sobre saúde e espiritualidade do mundo, o MEDNESP 2025. Nesse ano, a Associação Médico Espírita do Brasil completará 30 anos de pioneirismo nos estudos científicos da saúde integral, que considera o ser humano em suas dimensões biopsicossociais e espirituais. Você terá a oportunidade de estar junto com Rossandro Klinger, Décio Iandoli Júnior, Andrei Moreira, Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prado e muitos outros palestrantes, tendo acesso às principais pesquisas que têm transformado o cuidado à saúde. Por isso, o tema central do MEDNESP 2025 é servir para curar-se. O verdadeiro sentido da espiritualidade envolve esta conexão para além de nós mesmos, e esse é o caminho para a saúde integral.
serão abordados temas fundamentais, não apenas para os profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que desejam contribuir para levar mais saúde ao mundo. Venha descobrir de 19 a 21 de junho em São Paulo, porque servir pode ser a chave para a saúde de todos e como você pode implementar esta prática na sua vida. Acesse agora mesmo www.mednesp2025.com.br. Confira a programação e garanta sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Tá bom. Aí eu falava conto no conto, né? E aí, porque foi triste, né? Vou fazer aquela reportagem lá com aquele menino que me entrevistou, né? E então, em junho de 98, eu mandei ver. Inclusive, coloquei isso também, né? Nossa, eles queriam me matar. Por quê? Porque o pessoal casado, né? Já joguei, tá aqui, mas mentira. O pessoal casado ficou louco da vida comigo. E o pessoal solteiro também. Então, eu não escapei de ninguém, né? Aí, teve até uma ironia danada, que ele até já desencarnou, coitado. Que Deus o tenha na santa glória. E ele escreveu um artigo. Mas isso que eu tô falando é do Rio de Janeiro. Não era ali. Então. O Erasto de Janeiro? Não, aquele lá, o Erasto. É complicado, né? Não, é mais que o Erasto. É aquele que tem vários livros publicados. Ele era médico, inclusive, Alberto Rocha. Alberto, não sei do que Rocha. Aí ele trouxe, falou assim, agora até essa mania de dizer que Kardec não era casado, etc. De certo, vivia nas nuvens, uma coisa assim de ironia, sabe? Então, eu achei interessante. Mas o nosso compromisso é com a verdade, o que eu ouvi. Nosso compromisso é com a verdade, né? Então, eu não tive medo de falar, porque eles disseram assim, como é que ele se casou com ela em 1928, se não me engano? 1828, e ele só iria pegar a missão a partir de 1850, quando ele começaria até 1857. Como é que ele já previa essa coisa, se foram 20 e tantos anos antes, né? E que ele havia se casado. Aí diz assim, mas é interessante que as pessoas pensam que um missionário vem à Terra e só a partir de um determinado momento é que ele tem intuição. Antes ele não tem intuição, antes ele não sabe de nada, antes ele não tem compromisso com nada, né? Então, eu achei muito interessante. Mas eu resolvi não entrar em polêmica, né? Eu acho que a própria história vai se encobrir de mostrar. O primeiro contato no Kardec foi na terça-feira, 5 de maio de 1855, essa fotografia. Ele participou da reunião. Lá na pessoal não fala, é uma terça-feira, para não falar o dia de maio. Foi 5. Quando eu fui à noite participar da sessão, né, na casa do companheiro, né? A convite do Fortier. Ele tinha 50 anos. 54. Já 54. Ele tinha 50 anos. Desde 1904? Agora, exatamente, como diz meu amigo Elzio, que também é da mesma opinião que a gente, né? Não tem dúvida, né? Conta isso. Grande missionário também outra página interessante. O grande missionário. No final aqui tem a palavra de Jesus, quando ele é enterrada no Monte Massa. Falando de Jesus. É muito bonito. Pessoal tem outras fotos na frente, Macarica.
Olha a palavra do próprio Humberto Campos. Kardec, eu não te conheci e nem te poderia entender na minha condição de homem perverso da terra. Mas recebe no dia em que o mundo lembra comovido a tua presença entre os homens, o preito da minha amizade e da minha admiração. Que beleza, é coisa... Agora, uma coisa interessante, o Humberto Campos, a linguagem dele é da Grécia. Toda... Contemporâneo. A gente cantou, né? Grande missionário, né? Mais lindo ainda, das minhas conversas com o Chico, eram as cartas que ele tinha decor, conservava decor, as cartas que ele tinha trocado com Jorge Santos. No tempo de Allan Kardec. Ele me contou que ele estava distribuindo o Livro dos Espíritos na rua. Ele me contou. Kardec estava distribuindo o Livro dos Espíritos e passou o coche da senhora Jorge Santos. Sim. E ela já o conhecia e ele de vista, também os dois de vista. E ele parou o coche e disse, com muito respeito, né, que estava entregando o Livro dos Espíritos, que acabava de sair, e que esperava que nas horas de folga que ela pudesse ter, ela lesse o Livro dos Espíritos e depois trocasse ideia com ele, falasse o que, afinal de contas, qual a impressão dela. Uhum. E de fato, aí começou a correspondência entre ambos. O Chico tinha guardado na memória as cartas por inteiro. Beleza. Por inteiro. Do que, o que é que eles falavam um para o outro. Aí ele dizia assim, ela escreveu, o mundo não sabe, mas eu e Chopin vivemos como freiras. Ele nunca dedicou uma música para mim. No entanto, dedicou a todas as nobres existentes na França. E outros períodos... Eu gravei inteirinho na minha cabeça. Aquilo era tão vivo no Chico que ficou para mim. Aí depois, uma hora... Aí Kardec escreveu para ela. Kardec escreveu para ela. Não, isso e aquilo outro, né? Confortando, parando e tal. Aí ela escrevia para ele, né? Eu não vou assumir a doutrina espírita para não prejudicar o espiritismo. Escreveu para Kardec. Aí ela disse assim, se eu aderir ao espiritismo, como eu sou uma pessoa mal vista na sociedade, eles vão, a doutrina vai sofrer um abalo. Eu posso lhe dizer que eu sou espírita, mas eu não vou fazê-lo publicamente para não atrapalhar a nova doutrina, aquela que está surgindo agora. Linguagem aqui. É uma coisa, sabe? Aí eu falei assim, Chico, mas ela escreveu tanta carta assim. Eles escreveram muito uns para os outros. E essas cartas não tem? Aí eu falei assim, vamos tirar o nome fora. Aí fui no Canuto. O único que poderia ter essas cartas era o Canuto. Por quê? Porque ele comprou o espólio do Allan Kardec. Exato. Ah, é? Foi ele que comprou. Pagou a besa de ouro. Agora, os nazismos estragaram lá, os alemães, na época, né? Não, muita coisa se perdeu, mas o que sobrou de Kardec, o Canuto trouxe, né? Trouxe. Aí, mostrou as cartas. Eu cheguei pro seu... No dia que eu estive lá, eu falei assim, doutor Canuto, o senhor tem alguma carta que a Jorge Santos teria escrito pro Kardec, ou pelo menos, quer dizer, essas cartas, porque as do Kardec, para ela, nós não podemos ter, mas dela, pro Kardec, o senhor teria? Ele falou, não, minha filha, não tem nenhuma. Então, onde é que ele viu essas? Aonde? Beleza, né? Como é que ele sabia de cor todos os trechos das cartas? Como ele sabia? O Jorginho contou para a senhora dos trechos do Evangelho que ele recordava? Falou. Com 5 anos... 4 anos e meio. 4 anos ele lembrava do Evangelho segundo o Espiritismo. Decora inteirinho na cabeça. E o... Espera demais, né? Na casa do Geraldinho é o seguinte, tem um piano que pertenceu também a Jorge Santos, pertenceu a Napoleão, passou
Porque o Chico pôs a mão no piano e contou a história todinha. George Sand, o pessoal todo. Você conhece o Pedaladinho, sabe? Eu contei. Esse aí, ó, tá aqui, ó. Qual que é o Então, tinha esse aqui. Conta, você vai contar essa história. O jornalista vai me contar depois essa história do vapor, né? Não, Tem casamento e eu sempre me dá as vezes ela certa velocidade. Não, você tá pensando em 50, pelo menos. Não, de todo. ainda estamos Interessante. E essa passagem, mais ou menos, o Canuto conta no livro dos Espíritos, a sua história. Da trajetória. Esse livro é muito importante. Ele conta. Mas os detalhes é o Chico. Você fala que encontrou com ele no dia do lançamento do livro de Foi. Mas era pai que não podia ir, quase esse motivo que eu falei que está no livro. Mas E sua trajetória histórica ele ia dar. Conhece o livro? Muito maravilhoso. Porque a mesma declaração que ela deu para o Kardec, ela deu em entrevista também. Isso é outra coisa, mas a correspondência entre ambos, o Canuto não tem. O Chico voltou a encontrar Jorge Sand no centenário do Espiritismo. Ah, é? Quando eles perguntaram com o Chico o negócio no plano espiritual, foi reunido lá o pessoal todo, né, daquela assembleia comemorando 1957, no plano espiritual. Kardec não estava, mas ele foi que viu. O Chico foi lá participar, o Emmanuel foi com ele lá. Foi que estava onde ele estava dirigindo a assembleia, não sei. Mas que encontrou com o Jorge Sand nessa assembleia. Ela não reencarnou ainda não. Acontece o seguinte, que eu também fiz de propósito. Quando ele começou a contar que foram todos para a latinidade é um espaço entre o Brasil, a França e outros lugares onde ficam os grandes dirigentes do espiritismo nessa Leon Denis tá lá, o Gabriel Delano, todos estão lá. Você quer dizer, aquela reunião que quando Kardec iria reencarnar, foi na local. Foi. Na casa de Julião. Então, mas a comemoração dos 100 anos também foi lá. Foi, né? Nos 100 anos do espiritismo. Aí ele virou para nós e falou assim, o Emmanuel passou por aqui, aí nós fomos, e contando naquela alegria, né? Aí, eu falei, mas com quem ficou o espiritismo aqui no Brasil? A Sheila tomou conta de tudo, que a gente tinha que ir embora. Aí fomos, aí chegamos lá, foi aquela assembleia tão bonita. Falei, eu vou pegar agora eu vou pegar. Aí eu disse assim, quem dirigiu a reunião? Ele já sabia porque que estava perguntando, sabia? Aí ele falou, Leon Denis. Leon Denis que dirigiu ele, ó. Aí eu falei, bom. Bom, agora eu acredito. Kardec sumiu nos passos, né? Não, o Kardec tá sumido, ninguém sabe dele. Então já tinha essa convicção desde essa época? Aí eu vi ele como Kardec. Ô professor, ela viu? Foi, eu professor? Como Kardec. Tu achou o professor, né? Não, eu tava, era 19... Não, porque você só ficava pesquisando isso. Não. O negócio veio... Não, ele só me deu esses dados porque eu sabia quem ele era. Ele me deu esses dados. Porque eu já sabia que ela sabia. Porque ele sabia que eu sabia. Porque foi assim, eu estava na rua, eu falei, não sei se sabe como é que eu conheci o Chico. Eu fazia o 2º ano de medicina, em 1958, era outubro, e o Valde virou para mim e falou assim, Sinhá, eu vim te buscar, o Chico quer falar com você. Falei, como? Ele tá em Uberaba? Porque ele não tinha mudado ainda, né? Aí eu falei, e ele quer falar comigo? Falei, quer. Aí eu falei assim, bom, então nós vamos tal hora, que assim eu já... Era na universidade, entende? Lá. Aí eu falei, então nós vamos à tarde. Aí fomos. Chegamos lá e eu tratava ele de senhor. Porque eu nunca tinha visto, né? E a educação que meu pai e minha mãe me deram, os mais velhos se chamam de senhor, né? Aí, oi, como vai o senhor? E é muito prazer, muita alegria. Oi, minha filha, e não sei o quê. Aí começou a contar o trabalho que a gente tinha na abadia. Eu, a Lígia e uns 2 ou 3 companheiros. Era assim,
eu ia dar injeção num tuberculoso que tinha lá e levar uns remédios de digoxina, porque tinha muita gente com chagas. Então a gente fazia um tratamento lá à noite, assim, de dar os remédios, de dar uma injeção. E o pessoal fazia, a gente levava café e açúcar, porque eles faziam um cafezinho lá na hora, a gente cantava e coisa. E ele começa a descrever. Quando vocês vão passando pelas casas, e aí vocês estão cantando um hino da Sheila, aí aparece a avó Marculina na porta, assim. Aí eu não sabia nada do Chico, né? Só sabia que ele tinha recebido os livros. Eu começava a olhar para ele assim, falei assim, não acredito. Começou a descrever como que era o nosso trabalho. Aí eu falei assim, como é que o senhor sabe tudo isso? Ingenuidade minha. Aí ele falou assim, é muito bonito e tal, e foi por aí afora. Aí ele falou assim, eu falei assim, o senhor me chamou para conversar? Ele falou assim, e gostaria que você participasse dos trabalhos e comentasse. E gostaria, minha filha, que você comentasse o livro dos Espíritos, porque pouca gente quer comentar sobre o livro dos Espíritos, e o Emmanuel gostaria que você comentasse o livro dos Espíritos. Olha, me preparando para a Associação Médica Espírita do Brasil, olha. Aí, eu falei assim, mas o senhor acha que eu posso fazer isso? Eu não tenho capacidade. Aí ele falou, não, vamos conversar sobre a doutrina, né? Você vai conversar sobre a doutrina. Tá bom. Aí começamos. Ele foi em 59, e em 59 eu estava lá para começar a doutrina, a fazer isso. Então, toda segunda, sexta e sábado. E no domingo era com o Valdo, o programa Ondas de Luz, né? Que era na rádio, às 18 horas. E lá ficava o Chico balangando as perninhas, que não esqueço até hoje. Nós no estúdio e o Chico balangando as perninhas. Quando a gente falava Ondas de Luz. Aí o Valdo falava, eu falava, a Lígia falava, nós três. Bom, aí saía daí, ele ia telefonar para Luísa, lá na rua Laur Prata, pra ela não ficar, diz que às vezes ela chorava muito da ausência dele. Aí ele conversava com ela, conversava. Bom, quando foi mais ou menos, eu não lembro direito a data, que a gente estava em 1959, eu virei tinha uma janela, e eu virei pro lado da janela assim, e pra mim eu tinha ouvido um barulho aí, mas não era barulho. Aí, quando eu viro assim, ele disse, você vai ficar junto comigo para me ajudar a tomar conta da fila. Quando tiver uma pessoa muito demorada, você bate assim nas costas da pessoa. Aí era meu dever chegar, a hora que ele chegasse, e se alguém demorasse, eu tinha que bater nas costas da pessoa. Não era? Era interessante. Aí ficava eu e a filha a Sônia, filha da tia Elite. Bom, e num dia desses, eu estava voltada para a janela, como eu disse, aí Chico me chamou, Marlene, tá? Mas quando ele me chamou Marlene, não era esse nome que ele tinha me chamado. Entendeu? Eu entendi em francês e entendi que eu não estava ali. Entendeu? Aí, no que eu voltei, no movimento que eu voltei, eu vejo Kardec inteirinho. E inteirinho, vestido daquele jeito, olhando para mim assim, como se ele estivesse me chamando. E não o Chico. Aí eu fiquei assim, eu estava num estado alterado de consciência, né? Tinha voltado para o passado. Aí eu disse, professor, quer dizer, era alguém que eu conheci. Chamei de professor. Aí eu falei, professor. Aí ele falou assim, começou a rir, a bandeiras despregar, mas ria. E eu falava assim, que será que o Chico tá rindo? E eu estava ainda meio tonta. Aí eu falei assim, ele falou assim, uai, Marlene, você está vendo o nosso passado? Aí eu falei assim, Chico, é muito estranho. Ele falou assim, é estranho mesmo, mas não liga não, minha filha. Entendeu? Aí ele falou assim,
O senhor me chamou, o senhor quer o quê? Não, queria que você pegasse ali para mim e colocasse o nome daquela pessoa do outro lado. Então. E aí eu não falei mais nada com ele. Mas desde esse dia ele sabia que eu sabia. Entendeu? Que eu tinha certeza. Aí é que ele começou a me contar essa história da Jorge Sand. Dali é que ele contou essa história que ele não é casado com a Amélie. Isso não tem lugar nenhum.